Alô, alô, teste, teste, estão me ouvindo bem? Só lembrando aí, recapitulando, na aula passada nós falamos sobre as questões de bioética, então eu sempre gosto de citar para vocês, para que vocês sejam bem-vindos, porque a nossa área da saúde, dentro do que a gente comenta aí agora na deontologia, né? Ou seja, nas leis biomédicas, nas principais características do atendimento em saúde. Então, sejam sempre bem-vindos. E eu citei na aula passada, e vou comentar aqui essa aula toda, é a nossa terceira aula. É bem importante que a gente se lembre a importância da humanização em saúde. E quando eu falo em humanização em saúde, eu gosto sempre de citar, e claro, daqui a pouco nós vamos ter alguns comentários de vocês, eu gosto sempre de citar a importância de você entender o que é um colaborador de saúde, ou seja, uma pessoa que trabalha na saúde, e lembrar desse acolhimento, de como é importante acolher as pessoas, de como é importante entender o que cada um necessita. Vocês provavelmente tiveram a disciplina do SUS e como que o SUS trabalha, de que forma que o SUS tem algumas características como universalidade, equidade. E o que é importante a gente lembrar nessa área? Que as pessoas têm necessidades diferentes. Então, a humanização em saúde passa por isso. Então, não é somente atender bem, não é somente receber bem, como um bom atendimento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É também caracterizar, eu gosto muito dessa palavra, é também entender a diferença entre as pessoas. Então, humanizar é tornar-se humano, é adquirir novos hábitos mais apropriados sob o prisma da ética e da moral, distanciando-se da ignorância. Só que não é aquela ignorância de pessoa ignorante, no sentido grotesco da palavra. É a ignorância no sentido e na concepção da palavra de não saber. É a estupidez no sentido não só de ser bruto, é de não buscar o conhecimento. E o desamor não é do amor fraterno somente, é do amor do entendimento que cada ser humano é diferente e você recebe esse ser humano de uma forma plena. Então, muitas vezes a gente tem muitas teorias, muitas vezes a gente tem muitas teorias. Olha, como atende bem, mas na prática não contextualiza isso. Então sobra muita teoria. Nós precisamos cada vez mais entender e conceitualizar, ou seja, ter conceitos, seguir leis, o que é um bom atendimento, o que é uma humanização. E essa atitude de entendimento, esta atitude de conceito é estudo. Então, é ter técnicas de estudo. E aí, para isso, tem que ter a atitude do estudo. Por que eu coloquei fale menos e ouça mais? Nós temos, e eu cito até o exemplo no dia a dia nosso, meu, que trabalho com muito atendimento, onde a gente precisa ouvir mais e construir histórias coletivas. Construir histórias onde a gente se complemente. A partir daí, se um problema tem solução, é importante que a gente foque na solução. Na bioética e nos conceitos de bioética, vocês vão observar agora nos conceitos a seguir, que é importante que a gente entenda. Eu não posso só criar empecilhos. Ah, não posso te atender depois das 17. Ah, não posso te atender aos sábados. Estou dando exemplos bem simples, tá? Não posso te atender de uma maneira onde você é a carteirinha eu não te atendo. Poxa, mas será que se essa pessoa conseguir comprovar que ela é o Luiz Henrique, que ela é a Júlia? Olha, o seu Júlia aqui é Giulia, tá com o nome errado, não posso te atender. Você não pode fazer essa tomografia. O número do seu cartão está errado. Claro que é importante documento, a gente sabe o quão é importante ter uma identificação pessoal. Mas também é importante entender que muitas vezes na pressa, na correria, tô dando exemplos, tá, pessoal? A gente precisa fazer com que essa pessoa seja atendida.
Se um problema não tem solução, esqueça o problema. E a partir daí passe para o próximo passo. Passe para o próximo conceito. Atitudes eficazes. Eu gosto muito de citar isso antes de conceitualizar. Nós vamos ver daqui a pouco, e vocês já viram na aula passada e já leram muito sobre isso. Cultivar a espiritualidade. Então, são atitudes que a gente consegue ter a eficácia. E quando eu falo cultivar a espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com doar para depois receber. Então, escute as pessoas, foque naquele momento, não culpar ninguém pelos seus problemas. Muitas vezes a gente traz os problemas do dia a dia, do dia, para o ambiente de trabalho. É claro que nós somos seres humanos, individualizados e que temos situações. Mas lembre-se sempre de manter a intenção no futuro, como eu vou fazer aquela ação, realizar aquela ação, mas com muita atenção no presente. O que que aquela pessoa, o que que aquele paciente, o que que aquele cliente, o que que aquele indivíduo precisa e necessita naquele momento. A partir daí, eu consigo me abrir para novas possibilidades e ter uma missão na vida. Então, por exemplo, qual que é a sua missão? É atender as pessoas? É realizar procedimento? É desenvolver um novo produto? É realizar diagnóstico? É ser um ser humano maior, melhor, mais capaz? É desenvolver habilidades? A partir daí, a partir do momento que você tem uma missão na vida, você consegue fazer com que a sua vida e, consequentemente, a vida dos outros melhore. Antigamente, as pessoas ofereciam atenção, cuidados aos pacientes. Isso era acolhimento. Hoje, muitas vezes, e a imagem mostra muito disso, né, turma? A imagem mostra muito como a ciência desenvolveu. E é claro que, pessoal, a ciência ela é importante. A ciência ela é primordial, ela nos traz muita qualidade, mas hoje a ciência tem muito a oferecer, mas as pessoas não conseguem oferecer nada mais do que a técnica, nada além da técnica. E isso acaba sendo uma carência na saúde hoje. Sem o exame eu não consigo ver isso. Sem tal resultado, olha, não, primeiro eu preciso ver a tua tomografia. Primeiro eu preciso fazer o seu exame. E em muitos casos, repito, a tecnologia é importante, mas em muitos casos nós não conseguimos olhar para o paciente, nós não conseguimos recepcionar esse paciente. E por que que eu estou citando isso na bioética? Porque a bioética vai trabalhar muito isso. Essa tarefa que nós fizemos na aula passada, nós vamos repetir hoje. Tá? Então, por que que eu estou colocando aqui a segunda tarefa? Vou comentar um pouco mais sobre isso. Eu já vi a tarefa de vocês e eu mantive ela aqui porque eu quero comentar um pouco dela aqui. Então, nós já fizemos essa tarefa. Hoje nós vamos ter a terceira tarefa, tá? Então, essa tarefa foi primordial e eu gostei muito do que vocês escreveram no planejamento, na atitude. E hoje eu vou citar algumas características para a terceira tarefa, tá? E vou falar depois, claro, mais para o final da aula. Então, o que que acontece? O doente passou a ser considerado um instrumento de aprendizagem, estatística e pesquisa. Então, ele passou a ser considerado um instrumento. Mas a partir daí, ele precisa passar a representar uma fonte de recurso econômico, que também é importante, mas eu preciso olhar para esse ser humano, onde ele era um instrumento de aprendizagem, hoje era só recursos econômicos. É claro que o fator econômico, turma, ele é importante para que a gente consiga se manter. Todo mundo precisa de dinheiro para se manter. Mas não é só isso. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. É importante para o meu filho ter um computador legal? É importante para o meu filho ter uma bicicleta bonita? É. Mas se a minha ausência for plena, ele só vai ter aquilo, ele não vai ter um pai. É legal você ter um celular bacana, mais desenvolvido, mais tecnológico? É. Mas e essa tecnologia é só isso? E essa tecnologia é somente essa característica? Então isso é muito importante que eu entenda tudo isso.
E aí, a partir daí, que eu consiga fazer com que essa informação, com que essa característica faça e aconteça de uma maneira que esse fator econômico seja um complemento e não a fonte principal, tá? Agora eu quero passar para vocês alguns conceitos. Isso não sou eu que estou falando, é o Ministério da Saúde. Isso não sou eu que estou falando, nós temos aí o Portal da Saúde e quero dar um exemplo aqui. Então veja um conceito. Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e cuidado. Tais mudanças são constituídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva. Por isso que eu estou implantando isso, estou falando isso para vocês aqui para todos. Então não pode ser só do José, do João, do Luiz, da Júlia, do Luciano. É um conjunto. Então, tais mudanças são construídas não só por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir o conceito para estimular a produção de novos modos de cuidar, de novas formas de organizar o trabalho. A partir daí, eu começo então sim a citar, a partir daí eu começo então a citar uma ação integral. Então, cuidado é uma ação integral entre pessoas, efeitos, repercussões, interações positivas entre usuários, profissionais e instituições. Então, o usuário precisa ter a sua importância. É claro que o profissional que está ali para acolher, ele está dentro de uma instituição. E aí sim eu vou ter atitudes como tratamento digno, respeitoso, com acolhimento, com um vínculo. Eu preciso estabelecer um vínculo com o meu aluno, com o João, com o Gabriel, com a Júlia, com o Pedro e assim por diante. Eu preciso ter um vínculo. Claro que eu, como professor, também preciso ter e estar dentro de um local, mas eu também preciso ter um acolhimento. E vocês precisam se sentir acolhidos. Senão você não vai querer falar, você não vai querer conversar. Poder contribuir para a redução do impacto no adoecimento. Muitas vezes a pessoa vai para o sistema de saúde, turma, e eles ficam mais adoecidos. Ele vai se sentir fora daquele contexto, ele não vai falar. Então eu quero, claro, nós vamos ter o tempo aqui para isso, eu quero que vocês falem, por exemplo. A falta de cuidado tende a contribuir para o sofrimento dos pacientes e aumenta até o isolamento social. E isso com a tecnologia tem se destacado cada vez mais, turma. Para se efetivar a humanização, é fundamental que os sujeitos participantes do processo se reconheçam como protagonista. Então, o posto de saúde, a tomografia, a Santa Casa, a unidade básica de saúde, ela é importante, mas o principal protagonista são os pacientes. A nossa instituição de si não é importante, mas quem que é mais importante que a nossa instituição? São os alunos. Eu gosto sempre de um exemplo, pessoal. Quando eu dava aula em Ji-Paraná, eu lembro muito que eu dava aula de manhã e a aula lá era das 8 ao meio-dia. E o Xerox, ele fechava das 9, ele abria só às 9, ele fechava no horário do intervalo. E eu falava assim, gente, o Xerox, ele está aqui para servir o aluno. O aluno não pode sair da aula para tirar um Xerox. Hoje nem tem mais quase Xerox, né, turma? Mas eu lembro muito que o Xerox fechava na hora do intervalo, na hora do almoço. Imagina que você vai no restaurante almoçar e ele fala assim para vocês: pessoal, nós estamos fechados, agora é hora do almoço. Mas eu venho aqui no restaurante para almoçar. Ele não pode fechar na hora do almoço. Então, entendem esse exemplo? Então, as instituições precisam reconhecer como protagonista o corresponsável da prática. Eu estou aqui por vocês. Claro que existe norma, claro que existe regra. Deixa eu só tomar uma água aqui. Claro que existe norma, existe regra. Mas eu preciso sempre entender que para garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado, a equidade, eu preciso respeitar as diferenças nas pessoas. Então, por exemplo, uma mulher que vai fazer uma coleta de um Papa Nicolau, turma, e ela trabalha o dia inteiro. Ela trabalha das 8 às 18. Ah, mas o posto de saúde, ele fecha às 18, ele fecha às 17. E essa mulher que trabalha o dia inteiro? Ela não está inclusa, ela não está sendo incluída, ela não está sendo protagonista.
Tudo bem, eu não preciso abrir o posto, muitas vezes é difícil abrir o posto de saúde para fazer uma coleta de Papa Nicolau todos os dias depois das 18. Mas eu posso criar algumas ações. Olha, nós vamos abrir o posto de saúde neste sábado, das 8 até as 17. Pode ser pelo menos uma vez por mês, ou pelo menos duas vezes na semana, numa terça e numa quinta, estou dando um exemplo. Ele pode abrir num outro momento. Olha, e divulgar isso. Olha, né, no próximo feriado do dia 7 da Independência, na próxima sexta-feira, dia 12, estou dando um exemplo de data, tá, turma? Nós vamos abrir o posto de saúde das 18 às 22 e cria um programa, coloque a equipe para trabalhar, dá folga para os colaboradores. Olha, você vai ganhar 2 folgas, cria incentivo. Isso é garantir a universalidade. Isso é garantir integralidade. Nós não temos campanha da vacina para isso, turma? Me fiz claro? Então, a ética, junto com todos esses conceitos, ela refere-se ao que é certo e errado, que é a conduta moral, mas ela também analisa a ética no trabalho em saúde a partir de um caso, a partir de um ponto. O que é feito em Ourinhos é diferente do que é feito em Bandeirantes, as equipes são diferentes. Por mais que a gente viva no mesmo país, no mesmo estado, na mesma região, então, eu preciso entender, tudo bem, tem certo ou errado, mas tem locais que são mais longe, são locais, por exemplo, rurais que têm um acesso mais difícil. Então, eu preciso analisar toda uma ética a partir de um caso, mas também preciso entender onde se atuava como uma equipe médica, onde eu tenho conceitos diferentes, tá? O que é a moral? Refere-se a regras de conduta já instituídas de acordo com valores e costumes determinados. Olha aqui comigo, turma. Valores e costumes de determinado grupo social, em uma determinada época. Eu não posso ter uma religião e aquilo ser uma regra só para aquela religião. Eu preciso respeitar todas. Eu preciso respeitar quem é de uma religião X, Y, Z, que relaciona-se como que se deve ou não fazer. O fato de grande parte da população não ter acesso à saúde pública no Brasil representa uma agressão moral dos indivíduos, visto que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então a moral precisa ser aplicada para isso. A moral precisa ser constituída para isso. Ai, a minha religião não permite. Olha, lá na minha cidade, quem teve, se separou, quem teve um divórcio. Então tem N situações que eu preciso agregar a isso. Eu não posso excluir, eu tenho que incluir. E a moral cita isso também. E dou o exemplo, muitas pessoas não têm acesso à saúde pública. Muitas pessoas não têm acesso a certos exames, a uma tomografia. Nós vamos falar tudo isso, tá, turma? Eu vou abrir para a gente conversar muito sobre isso. Então aí começa a bioética, que é a ética da vida. Aqui começa a ética da vida. O termo vem de origem grega, bios, vida, e ética, costumes, valores de uma determinada sociedade em momento histórico. O objetivo é alcançar benefícios e assegurar a integridade dos seres humanos, defendendo o princípio da dignidade humana. Então é importante que eu entenda isso, tá? É importante que eu conceitue tudo isso. A partir daí, então, vem de novo princípios doutrinários. Universalidade, direito à saúde a todos os brasileiros. Todos. Não é só o brasileiro que é bonito, o brasileiro que é feio, o brasileiro que é branco, o brasileiro que é preto, o brasileiro que é sexo feminino, masculino. Ah, quem é criança não tem direito. Quem é mulher não tem. São todos. E o que é integralidade? Assistência integral ao indivíduo em seus diversos níveis de atenção. Quem precisa de uma dipirona precisa estar integrado. Quem precisa de uma tomografia precisa estar integrado. Quem precisa de um transplante de leucemia de medula precisa estar integrado. E a equidade é tratar os desiguais com desigualdade a fim de alcançar a equidade. Essa imagem ela é muito clara, né, turma? Essa imagem ela é muito verdadeira. Se você for tratar todos iguais de forma igual, essa criança que está aqui não vai ter igualdade. Então, eu preciso ser desigual na tratativa conforme a necessidade. Nós vamos falar mais sobre isso. Então, se eu coloco
um banquete, uma bancada, desculpa, um banquinho aqui, ó, de 10 centímetros, a criança vai ficar lá embaixo. Então, de novo, quem precisa de uma dipirona, quem precisa de uma consulta num clínico geral, vai ser atendido. Mas quem também precisa de uma especialidade, vai ser atendido de forma diferente. Isso é equidade, tá? E daqui a pouco eu vou ouvir vocês também. Então, concluindo tudo isso, concluindo toda essa iniciação e principalmente esses conceitos, para que haja um avanço nas discussões sobre o cuidado, é necessário que o trabalhador adote a postura de colocar-se no lugar do que é ser cuidado para sentir quais as suas reais necessidades, garantindo conforto, resolução e atendimento humanizado para os seres que cuidam e seres que são cuidados. Então, o que a conclusão aqui quer dizer, turma? Você gostaria de ser cuidado por você? Você gostaria de ser atendido por você? E no caso do paciente, você seria o seu paciente? Você seria o seu cuidador? Sempre se colocar no lugar do outro, porque os pacientes também precisam desta reflexão. O que acontece, turma, é que muitas vezes os pacientes não têm condições de ter essa reflexão e não têm capacitação para isso. Nós temos. E nós nos capacitamos e cada vez mais a saúde vem se capacitando para isso. Então é por isso que a gente estuda, tem as disciplinas, tanto na faculdade, na universidade, quanto também depois, durante a vida. Mas a reflexão que eu passo aqui para vocês é justamente essa. A reflexão que eu quero de vocês aqui é justamente qual? Como eu vou cuidar dos meus pacientes de uma forma em que eu me coloque no lugar dele, sem avaliar. Isso é lei, tá? Isso não é eu sou legal, eu faço isso. Não, isso é lei. São regras e normas bioéticas, tá? Tudo bem até aqui, turma? Tranquilo? E aí, a partir disso, eu quero citar então, como a gente, né, lembrem que são duas aulas, aula 2 e aula 3. Então, nessa nossa aula 3, eu dei toda uma introdução novamente aqui, e agora eu vou passar algumas noções da bioética, citando especificamente e realmente o que a lei cita. Então, a bioética, turma, ela é uma disciplina recente, ela não tem mais de 40 anos. Nossa, professor, mas 40 anos? Isso é recente perante a medicina, né? Que muitas vezes é milenar. Então, eu vou estudar os problemas éticos suscitados pelas pesquisas, manipulações com seres vivos e suas aplicações, feitas principalmente por biólogos, médicos e toda a área de saúde. Então, na bioética, eu tenho uma reflexão sobre tudo. Ela envolve disciplinas como ecologia, antropologia, biologia, ética, a psicologia, sociologia, o direito, ou seja, as leis, e, claro, a educação e até a teologia, que estuda as religiões, estuda os conceitos religiosos. Então, não é uma religião em si, é como isso envolve a humanidade. Então a bioética ela é recente por isso. E isso é constante. A bioética, turma, ela é mutável. Ela está em constante evolução. Ela está em constante aprimoramento. Ela está em constante mudança. Então, é a partir daqui que eu quero que vocês raciocinem. Por quê? Porque eu tenho características onde eu tenho uma abordagem interdisciplinar. Eu conheço dados das mais diversas disciplinas. Eu analiso os fatores que dependem de várias ciências. Não é apenas uma disciplina. Eu tenho uma abordagem secular, ou seja, não significa colocar as convicções religiosas de lado, mas trocar informações. Vou dar um exemplo simples. Existe uma religião que ela não aceita que se tenha. Deixa eu só tomar uma água. Que ela não aceita, ela não permite que os praticantes dessa religião façam transfusão de sangue. Eu preciso respeitar. É claro que existe uma fisiologia, um funcionamento básico do ser humano, mas eu preciso respeitar. Até porque esse indivíduo, se ele faz uma transfusão de sangue, para ele, e dentro dessa abordagem, ele já não tem mais vida. Então, uma abordagem interdisciplinar, várias disciplinas, secular, eu vou colocar convicções religiosas respeitando-a. Eu troco informações. Abordagem prospectiva. A bioética assegurou uma revivência, ela assegurou uma revivência da reflexão, porque afastou a palavra moral, que se tornou um tabu,
mas ela adotou uma abordagem aberta, prospectiva. Eu converso com as pessoas, eu discuto no sentido de trocar informações. Uma abordagem global, a pessoa é composta por corpo, espírito. Ela está numa família, está sendo influenciada por um meio. E eu tenho ainda uma abordagem sistêmica, onde eu vou resolver casos concretos. Ela é rigorosa, ela é lógica. Eu preciso abordar aquela situação que aconteceu numa transfusão de sangue, numa discriminação, num atendimento a uma minoria, ao índio, ao branco, ao negro, a cores diferentes. E quando eu cito cores diferentes, é no sentido de abordar como cor. Tem o preto, tem o branco, tem o amarelo. Então eu abordo linguagens diferentes. Ah, professor, eu não gosto quando cita isso. Como você gosta de ser citado? Como você gosta de ser chamado? Então essas características eu preciso discutir com respeito, inserindo as pessoas, respeitando as pessoas, enxergando as pessoas e não segregando as pessoas. Tá? Eu já vou abrir depois para as conversas sobre isso. E aí nós temos algumas definições, por isso que é importante eu definir, porque eu vou ter algumas definições. Então, Potter citava a ética da sobrevivência, como que o indivíduo muitas vezes se esconde para sobreviver, a ética da vida do ser vivo, a reflexão ecológica, até relacionado à biologia, tá? Kennedy, ele tinha uma ética biomédica, onde a forma de ética aplicada, a saber, a aplicação, tinham teorias, tinham regras, tinham problemas clínicos sendo citados. Então você não pode discriminar, fazer diferença, se uma pessoa tem um hábito, tem uma orientação sexual, tem um hábito, por exemplo, de fumar. Ah, não, quem fuma eu não vou, você vai tratar o câncer, mas quem mandou você fumar? Então tem éticas, tem problemas clínicos na aplicação das regras, das ordens, das orientações sexuais, verbais. Pessoas que dirigem agressivamente. Ah, não, essa pessoa também quem manda correr? Não, são problemas clínicos, são aplicações de tratamento na saúde e na pesquisa biomédica. Então, a definição da ética biomédica, Kennedy citava muito isso. Warren Haidt, ele dizia o seguinte: estudo sistemático do comportamento humano no domínio das ciências da vida e dos tratamentos de saúde, na medida em que se examina esse comportamento. Então você vai tratar pessoas à luz dos valores morais e dos princípios de cada um. Claro que eu tenho situações fisiológicas, claro que eu tenho situações que tem N situações, mas eu preciso enxergar essas pessoas. Então, a filosofia da bioética ela pode ser entendida como uma amálgama de três concepções filosóficas modernas: o justnaturalismo, que nós vamos falar, o princípio da dignidade kantiana e o utilitarismo. Nós vamos entender agora aqui à frente todos esses conceitos, tá? E aí, turma, começando pelo justnaturalismo ou direito natural. Eu vou ler, claro, eu vou explicar. Então, o direito natural ele é um direito espontâneo que surge da própria natureza social do homem. É espontâneo, ele tem direito por si só. Então, tem um princípio de caráter universal, eterno e imutável. São direitos naturais: reproduzir, constituir família, o direito à vida e à liberdade. Esses direitos refletem exigências sociais comuns a todos os homens. Então, todos têm direitos a reproduzir-se, a ter uma família. O adjetivo natural aplicado a um conjunto já evidencia esse senso, essa expressão. Então, voltando, e eu estou citando sempre dessa forma, qualquer preceito ele tem e é imposto pelo Estado. Ele é natural. O fundamento do direito natural reside na própria natureza humana. Qualquer ser humano tem direito a reproduzir-se. Se ele tem uma dificuldade de engravidar, se uma mulher, por exemplo, tem dificuldade de engravidar, ela tem direito. Ah, mas se já que ela já não tem filho, que fique assim. Isso não existe. Estou sendo bem esdrúxulo em alguns momentos, tá, pessoal? Para que vocês entendam o fundamento do direito natural reside na própria natureza humana, para além da legislação positiva. Há um direito natural formado por princípios imutáveis e verdadeiros, onde o homem descobre graças à sua razão. Ok? A dignidade humana, a mesma coisa, onde eu tenho particularidades do ser humano,
razão, inteligência, sentimento e vontade de decidir. Aqui ficou a pontuação um pouco incorreta, tá? Nos parágrafos. Mas o que, que a dignidade humana diz? Ela é particular de cada humano. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua dignidade, que está na capacidade de pensar, de refletir, de inventar e de executar nossos projetos. Eu quero morar numa residência X, eu quero aprender, memorizar, dominar impulsos. Isso é um direito da dignidade humana, onde eu vou dirigir a nossa conduta e o nosso comportamento. Nós possuímos afetividades, amar outros seres, nos comunicar. Para Kant, a dignidade humana é o conceito primordial que não distingue idade, sexo, etnia, cor, crença religiosa ou política, ou até mesmo uma situação civil ou econômica. Então, quem tem uma situação econômica mais carente tem direito a amar. Quem tem uma situação econômica também mais abastada também tem direito. Ah, mas você tem uma vida muito boa, você não pode reclamar. Pode. Ah, mas quem mandou você citar tal questão? Você já está idoso, para com isso. Você já tem mais de 50, você já tem mais de 60. Você quer casar de novo? Se ele biologicamente está apto para isso, ou ele quer estar apto para isso, ele tem direito. Então, todos nós queremos ser tratados como alguém e não como algo. Ninguém quer ser instrumento do outro. E o homem deve sempre levar uma vida digna e de autodomínio, uma vida de ser humano, todo ele. Então, Kant cita justamente isso. Em outras palavras, nunca trates o outro como meio, mas sim como fim. Ok? Isso estou citando o que diz as leis, as regras e a definição filosófica também. Está bem? O utilitarismo cita o quê? Ele admite como útil tudo que serve à vida e à sua conservação, mediante acréscimo de felicidade e bem-estar. Então, cada ação deve atingir a felicidade máxima, não só para o agente, mas também para o conjunto da humanidade máxima. Então, o Bentham, ele citava que a natureza dos homens é regida por dois princípios, o prazer e a dor. Então, a gente não pode só evitar o prazer e só evitar a dor, ou só ter o prazer ou só ter a dor. Então, a consideração de tudo é proporcionar critério científico para as nossas ações. Como que eu calculo a felicidade? De que forma eu tenho uma ação? Então, na bioética, o utilitarismo serve para calcular os riscos e os benefícios nos pacientes. E os avanços da biologia são para isso. Os efeitos da biotecnologia são para isso, para que, mediante acréscimo de felicidade, o direito dele ser feliz, eu também consiga mensurar tudo isso biologicamente, tanto na presença quanto na ausência. Esses fundamentos, turma, essas características da bioética têm como natureza prática, eles são fundamentos úteis, então eles não são fúteis. E aí eu vou ter a não maleficência, que nós vamos citar logo a seguir aqui. Então eu não vou causar mal, vou causar bem, a beneficência. E a autonomia e a justiça, ou seja, eu tenho o direito a ter autonomia de viver tudo isso ou não viver. E ainda a justiça de tudo isso. Então a bioética ela considera em todos os casos submetidos à sua avaliação. Então, os fundamentos da bioética constituem como um referencial teórico para justificar essas normas. Nós vamos conceituar mais a seguir aqui também. Esses fundamentos da não maleficência é justamente o quê? Que nós devemos evitar causar dano às pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai fazer uma aplicação de botox no lábio de uma pessoa, ou no olho de uma pessoa, ou na testa de uma pessoa. Desculpa se às vezes eu estou sendo muito esdrúxulo aqui, ou até mesmo muito simplificado na questão. E aí, no que você vai aplicar um botox numa pessoa, você danifica o tecido dessa pessoa, você causou mal. Então é dever de todo cidadão proteger o indivíduo de danos, de expô-lo ao perigo. Então, por isso que é o fundamento da não maleficência. Você vai causar o bem, mas antes de tudo, você não pode causar o mal. Então, o pesquisador, por exemplo, ele deve garantir que os prejuízos
vão ser evitados. Então você vai fazer uma pesquisa, você vai utilizar uma medicação numa pessoa para uma pesquisa. Você não pode causar o mal. Em algumas situações, o fundamento da não maleficência obriga a causar o menor dano possível, porque toda medicação, por exemplo, tem efeito adverso. No tratamento de um câncer, no tratamento de uma patologia. Então, esse é o fundamento da não maleficência. Basicamente, você pode fazer o uso da ciência, mas sem causar um mal ou um mal maior a essa pessoa. E o fundamento da beneficência? Ele cita justamente o que? Aplicarei a medicina para o bem dos doentes segundo o saber da minha razão. Então, esse fundamento da bioética significa agir em benefício dos outros, em fazer o bem a outro. Então, você precisa sim, na ciência, causar o bem. Não só fazer o bem, mas um bem maior possível. Então, se uma medicação está disponível e você tem uma medicação maior para o maior número de pessoas, você vai causar. A beneficência nos exige, por um lado, evitar causar mal, mas por outro lado, maximizar, causar o maior bem possível. Por isso que muitas vezes a justiça entra. Quantas e quantas pessoas não vão ao promotor porque tem uma medicação que já está disponível melhor? Quando, isso foi há muitos anos atrás, tá, turma? Há muitos anos atrás, nós tivemos aí um contexto de um medicamento de agir no interesse do paciente. Foi quebra de patente quando tivemos medicamentos novos, no caso dos HIVs. Isso foi muito discutido. Isso foi cerca de 20 anos atrás, quando discutiram e descobriram algumas medicações mais eficientes, no caso de tratamentos para pacientes com HIV, com AIDS, e que eles não tinham acesso. E foi preconizado, e foi aberto, e foi quebrado a patente de todos. Tá? E, por fim, nessa segunda parte aqui, o fundamento da autonomia. Então, refere-se ao livre-arbítrio da pessoa, né, onde cada indivíduo é soberano, ele pode ter autonomia sobre o seu corpo e a sua mente. Existem pessoas que vão na justiça para ter o direito de morrer. Claro que isso no Brasil é tratado de uma forma pela justiça. Aqui nós não temos o direito à eutanásia, por exemplo, mas ela exige que os indivíduos devam ser tratados como agentes autônomos e que, segundo lugar, que os indivíduos sejam protegidos quando têm autonomia diminuída. Então aí você vai tratar crianças que às vezes não têm autonomia plena, doentes, pessoas mais idosas. A pessoa autônoma, ela vai ser capaz de deliberar sobre as suas metas pessoais, mas eu tenho também que ter restrições quando ela também não tem autonomia plena. E aí duas condições são essenciais à autonomia: a liberdade e a ação. A liberdade é a independência do controle das influências e da ação, da capacidade de agir, e a autonomia exige igualdade de direitos ao cidadão. Educação básica, moradia, segurança, assistência médica, trabalho e entre outras que são condições básicas para o exercício da cidadania. E aí sim, eu encerro essa segunda parte, né, da nossa terceira aula com uma informação muito, muito importante. O fundamento, né, o fundamento da justiça. Então, desde Aristóteles, a justiça é considerada a maior das virtudes, porque envolve todas as ações. Então, a justiça exige que se trate os seres humanos de maneira equitativa, no sentido de dar a cada qual o que lhe corresponde. Então, a justiça é interpretada através da visão da justiça distributiva. Ela é considerada como sendo distribuição correta, equitativa, apropriada, aquilo que eu falei. Então, quem aqui na sala, por exemplo, não tem um irmão? Eu tenho 20 anos, mas o meu irmão tem 10. Então, você que tem 20, estou dando um exemplo, tá, turma? Você que tem 20, você está indo para a faculdade. Quando você vai para a faculdade, você precisa de um transporte. O seu irmão que é mais novo, ele fica em casa. Ele não precisa do transporte. Ele não tem gasto com isso. E aí você vai ter uma distribuição diferente da renda na sua casa. Você que está fora de casa, você precisa comer muitas vezes na faculdade. Você precisa fazendo faculdade, você precisa ter um acesso ao livro. Então, pela justiça distributiva, se trata as pessoas de acordo com as suas necessidades e as suas capacidades. Os que precisam mais devem receber mais. Isso é justiça. Quem precisa, por exemplo, de um transplante? Gente, um transplante de uma medula ele custa 200 mil reais. E uma dipirona custa R$ 1. Quem precisa da dipirona vai ter a dipirona. Quem precisa do transplante vai ter o transplante. Quem tem uma diabetes vai ter
uma medicação para diabetes e assim por diante, tá? Então eu encerro essa segunda parte para depois a gente ir para o exercício e aí depois nós vamos ter toda uma característica aqui dentro da aula que eu deixei para explicar no final hoje, pela questão da internet e tudo mais, né? Então isso é importante, tá? A injustiça, a injustiça ela ocorre quando um benefício que uma pessoa merece é negado, sem uma boa razão, sem uma boa justificativa, em uma pesquisa, quem corre mais risco. Então podemos afirmar de maneira que a conclusão, que o fundamento da bioética é justamente a reflexão rigorosa. Gente, é claro que isso não é tão simples como eu estou citando aqui na aula, mas é importante, é muito importante que as partes mais importantes da filosofia em nosso tempo reflitam sobre isso. Por quê? Porque a bioética é a reflexão sobre a vida, sem pretender chegar a uma discussão concluída. Então eu não paro aqui a conclusão, eu não encerro aqui a conclusão como última. Isso é constante, isso é constante e contínuo. Como a filosofia, ela tenta encontrar uma melhor fundamentação hoje, revendo o hoje com seus argumentos. Na pandemia se discutiu muito isso, né? O ir e vir, o benefício de ir e vir, quem pode ir, quem pode voltar, quem pode ter acesso, como que foram feitos os critérios para quem receberia a vacina primeiro. Então tem N situações e que são contínuas. E isso é o bonito da nossa área, porque isso não para, isso se aprimora. Tanto é que por isso que eu comecei citando que antes nem tinha bioética. A gente nem tinha essa característica. Considerações finais sobre isso, como eu citei. Então a bioética ela é reflexiva sobre a vida, não chega a uma discussão concluída, tá? Ela como filosofia de caráter problemático, então ela é caso a caso, ela questiona, ela vai refletir sobre o futuro da humanidade, ela tem características da ciência, respeita a dignidade e a integridade dos homens como ser humano. Por seu caráter prático e útil, ela é ainda mais indispensável para toda a vida profissional e que tem como um caráter prático e social. Então, as normas da bioética têm que ser respeitadas por todos, constantemente.